Boa noite para quem está chegando, né? Já estamos aqui, eu e Felipe, já temos aqui a Lia, já temos aqui a Elenara. Bem-vindas. Vamos aqui nessa sala de espera e aguardando as pessoas chegarem, né? Daqui um pouco também nosso convidado Nelson vai estar aqui conosco, para exatamente às 19 horas começarmos efetivamente o lançamento da SIG Revista de Psicanálise número 15. Caso queiram se comunicar, o webinar é uma ferramenta um pouco diferente, né? Podem se comunicar pelo chat, falar se estão nos vendo, estão nos escutando.
Olá, Nelson. Tudo bem? Tudo bem contigo? Olha, Seja boa bem-vindo. noite. Boa noite, já estamos no ar. Tá bem? Legal. Vou só pegar um copo d'água e já venho, só para testar se estava funcionando. Só um segundinho e já estou de volta. Tá bem, tá ótimo. Para quem para quem está chegando agora, estamos ainda aguardando às 7 da noite para começarmos então o lançamento da SIG Revista de Psicanálise número 15. Já estamos com o nosso convidado aqui, o Nelson, tá bem? Que já está retornando. Daqui um pouco já estará aqui conosco novamente, tá bem? Para quem está chegando, né? Tem mais um participante aqui chegando, o André, né? Agora a Olga, né? Bem-vindo a todos e a todas. Estamos aguardando às 7 da noite, em ponto, para começar o lançamento da SIG Revista de Psicanálise número 15. Já estamos aqui com o nosso convidado, Nelson Ernesto Coelho Júnior. Tudo bem a internet aí, Nelson? Tudo certo? Tivemos um suspense porque até às 5 da tarde, desde de manhã, Claro, teve algum problema e tinha interrompido a internet, mas felizmente voltou Opa, a tempo. Temos uma outra rede em casa, mas eu ia trabalhar com um computador mais precário, então aqui estamos mais confortáveis. Deu que sorte. bom, que bom. Aqui também o tempo começou a ficar um pouco fechado. Eu pensei, ai, 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 mas vamos, vamos contar aí com a sorte. Né? Já estamos aqui com vários participantes já, vamos aguardando. Enquanto isso, para quem está nos vendo, tanto os participantes quanto o Nelson, apresento aqui o Felipe Gershman, que é membro da comissão executiva da SIG Revista, que vai nos auxiliar hoje aqui com as questões técnicas também. Ótimo. Bem? Tens participado, assim, Nelson, desses eventos por webinar? Fiz duas coisas. Uma delas foi um curso de 3 sextas-feiras sequenciais, logo no começo, ainda em abril, para Uhum. um instituto do Rio de Janeiro, que é dirigido por um pós-doutorando que eu supervisiono na USP, que é o Sérgio Gomes, o Instituto Nebulosa Marginal, mais dedicado para a tradição ferenciana, winnicottiana. Mas falando mais geral, de forma mais geral da clínica psicanalítica, da questão do terceiro na psicanálise, na clínica psicanalítica, e não focando muito, como eu propus para a gente conversar hoje, sobre a questão específica do nosso trabalho durante a pandemia. Embora, inevitavelmente, as conversas que se seguiam, as aulas, as perguntas, os exemplos acabavam recaindo nessa questão da necessidade de transformar o enquadro e tal. Uhum, uhum.
E depois disso tive participando, assistindo e conversando, fazendo perguntas de algum dos trabalhos do grupo brasileiro de Sandor Ferenczi, que fizeram alguns eventos, e o laboratório que a gente tem, interinstitucional, USP, PUC de São Paulo, Programa de Psicologia Clínica, que chama LIPSIC, Laboratório Interinstitucional de Estudos da Intersubjetividade da Psicanálise Contemporânea. Eles têm feito um evento praticamente por semana, então colegas, os da PUC, Renato Mezan, o Alfredo Nafá, o Luiz Cláudio Figueiredo, a Elisa Ulloa Sintra, e o pessoal da USP, Ana Lofredo, a Marina Ribeiro, o Pablo Castanho e eu. Os nossos orientandos e pós-doutorandos têm trabalhado também, então estou envolvido com isso, estou começando e tive que dar um semestre de aula, né? Claro. Por esse meio, então fui aprendendo a trabalhar com essa tecnologia, embora com muitas saudades. Claro, sem dúvida, sem dúvida. Nós também fizemos o lançamento da revista anterior, a SIG Revista de Psicanálise 14, já também online. Isso. Vamos ver, já estamos com mais participantes, inclusive tu mencionou o Nafá, ele creio que vai estar conosco aqui. Ele hoje ainda escreveu no nosso grupo, eu vou comentar um pouco desses outros grupos também, porque eles foram muito importantes nesse período. Então, tem colegas que estão produzindo, e acho que a gente está procurando também ajudar a sustentar um trabalho coletivo que permita com que as dificuldades que todos nós estamos tendo ganhem interlocução e ganhem possibilidade de suporte mútuo, vamos dizer assim. Né? Então, claro. Sim, é necessário, né? Assim Os espaços são necessários. Muito. Vamos aguardar mais um pouquinho até que as pessoas cheguem. À vontade. Já estou vendo que também temos autor aqui também, além de ti. Estamos contando aqui diretamente da Argentina com o Rafael Maruco, que também é autor desta edição. Isso é uma coisa que nos facilita, né, Nelson? Temos as saudades, né, do presencial, mas o online facilita que estejamos juntos de uma outra forma. Não resta dúvida. Né? Então, bom, vamos usufruir do que tem de bom, né? Não tenha dúvida. Já estamos com colegas aqui também da SIG, do próprio SEDES também. Bom. Então, para quem está chegando, bem-vindos, bem-vindas. Vamos aguardar mais um pouquinho para a gente começar efetivamente. Essa sala de espera virtual, que ela é super diferente, né? Sim. Estamos aqui também com o Alfredo Nafá já conosco também. Bom. Seja bem-vindo, muito bom. Vamos ter depois um tempo de debate que acho que vai ser bastante interessante. Ótimo. Bom. Vamos começando então, tá? Então, quero dar um boa noite, né, a todos e a todas, né, dizer que é uma alegria, né, poder estar aqui para lançar mais uma SIG Revista de Psicanálise, novamente, como eu dizia, né, Nelson, nessa modalidade online, mas como também já é tradicional, né, nos lançamentos da SIG Revista, de poder promover um evento científico
com um dos autores da edição lançada, né? Então, antes de apresentar a SIG Revista de número 15 e também apresentar mais formalmente o nosso convidado Nelson Coelho Júnior, quero poder fazer algumas combinações para a atividade de hoje, que acho que é importante, né? Então, primeiramente, quero apresentar nosso colega Felipe Gershman, que é membro da comissão executiva da SIG Revista e vai estar conosco aqui hoje, administrando também a reunião, cuidando ali do chat, das questões, né, dos eventuais problemas técnicos. Então, seja bem-vindo também. Muito obrigada, Felipe. Também a gente conta com o apoio dos outros membros da comissão executiva da SIG Revista, a Cristina Herbstrich, a Emily Savi, o Gabriel Teitelbaum, a Natália Hammerschmidt. Então, aproveito e agradeço imensamente a presença de vocês e o trabalho, a disponibilidade e o entusiasmo em fazer acontecer a SIG Revista. E depois da fala do nosso convidado, nós vamos ter um tempo para perguntas, para discussão, tá? E acho que isso é importante a gente combinar. Aquela que deseja fazer uma pergunta ou uma intervenção, a gente vai pedir para fazer a inscrição no QIA, né? Então tem ali embaixo, né, um símbolo que é o Question and Answer. Então a gente vai pedir para se inscrever no QIA, dizendo, olha, quero fazer uma intervenção, quero fazer uma pergunta. Então, a gente vai priorizar, tá? Que cada participante faça essa pergunta por áudio e por imagem, porque nos parece que assim a interlocução é mais interessante. Então, a gente vai pedir assim para procurar não escrever a pergunta, tanto no chat quanto no QIA, mas apenas as inscrições, tá? E caso eventualmente tenha um recado, uma dúvida, que possa colocar ali no chat. Vamos tentar fazer dessa forma, tá? Quero agradecer imensamente o apoio da Isabel Duval, que é a nossa diretora de comunicação da SIG, sempre apoiando, sempre respaldando a SIG Revista de Psicanálise, e sempre nos dando apoio. E também, claro, agradecer a toda a diretoria da Sigmund Freud Associação Psicanalítica, que, assim, mesmo num momento difícil que todos nós vivemos, sempre está ocupada com a SIG Revista e com a transmissão da psicanálise. Então, aqui, meu muito obrigado. Então, vou apresentar agora a SIG Revista número 15, que, inclusive, para quem quiser acessar, já está disponível online no nosso site. Então, na seção Artigos, contamos com os seguintes trabalhos: Técnica e Ética na Psicanálise Contemporânea, apontamentos sobre mudanças na técnica e no enquadre, de Nelson Ernesto Coelho Júnior. O Inconsciente Freudiano e a Memória Involuntária Proustiana, de Marta Regina de Leão da Gora. Considerações sobre Totem e Tabu, algumas correlações entre Freud, Lévi-Strauss e Lacan, de João Fernando de Moraes Trois. Um Bebê Desamparado e a Palavra Faltante, uma história de desencontros, de Adams Friedman e Natália Gambogi. E ainda Reflexões Psicanalíticas sobre Distopias, de Maria Lúcia Macari. Já a seção em pauta, nós temos 2 trabalhos que versam sobre o tema do Unheimlich. São os trabalhos de Nelson da Silva Júnior e Guilherme Oliveira Silva, O Inquietante Freudiano e a Extimidade Lacaniana, Distintos Traços da Negatividade na Psicanálise, e o trabalho de Inácio Paim Filho, Freud, o Inconfidente e seus Estranhos Pensamentos. A sessão convidado dessa edição de número 15, contamos com 2 trabalhos. Né? O primeiro trabalho, que é um trabalho inédito em português, da Marie-Christine Lasnik, intitulado Conferência do Grande Seminário, como a leitura do projeto por Lacan propõe esclarecimentos acerca da clínica de bebês. E aproveito aqui para deixar meu agradecimento a todos os envolvidos na tradução desse trabalho, inclusive a própria Marie-Christine. E o outro trabalho, Técnica Analítica Oi como Asher, de Rafael Maruco.
Na sessão entrevista, contamos então com uma entrevista com o coletivo Psicanálise na Praça, aqui de Porto Alegre. E a sessão resenhas, contamos com 2 trabalhos. Patologias do Social, do Sofrimento, a Potência da Vida Insubmissa, de Fernanda Sandrin Zin, e O Sonho da Consciência, resenha do livro Sonho e Existência, de Ludwig Biswanger, de Estevam de Negreiros Ketzer. Bueno, então, apresentada essa edição, né, vamos então para a conferência, né, do Nelson, e assim, nos parece, Nelson, que tratar sobre o tema do enquadre e das consequências éticas em relação à técnica é um tema absolutamente pertinente, né, sempre, e nos parece que ainda hoje, que hoje, né, vivendo a pandemia, nos parece um tema absolutamente fundamental, quem sabe ainda mais para podermos discutir, né? Então, até por isso, assim, o título que foi, né, por ti escolhido tem a ver com a pandemia, né, que se chama O Enquadre Externo e Enquadre Interno, Considerações sobre a Situação Analítica na Pandemia. Então, nosso convidado, Nelson Ernesto Coelho Júnior, é psicanalista, doutor em Psicologia Clínica pela PUC, professor e pesquisador do Instituto de Psicologia da USP desde 95, idealizador e primeiro coordenador do curso de especialização em teoria psicanalítica na PUC, autor, entre outros, dos livros Adoecimentos Psíquicos e Estratégias de Cura, Matrizes e Modelos em Psicanálise, de 2018, um livro recente, portanto, né? E Ética e Técnica em Psicanálise, 2008, ambos em coautoria com Luiz Cláudio Figueiredo, e Dimensões da Intersubjetividade, de 2012, além de ser autor de artigos publicados em periódicos internacionais. Então, Nelson, contigo, vamos lá? Bom, boa noite a todos. É um enorme prazer estar aqui, tendo a chance de falar com vocês de um tema que tem produzido tantas reflexões nesses últimos tempos, como foi dito, justamente em função dos impactos que a pandemia produziu no nosso trabalho, né? No mundo inteiro, as pessoas têm procurado refletir sobre uma situação um tanto quanto inédita para a nossa geração, trabalhando sobre condições diferentes das habituais, né? Queria agradecer, portanto, muito o convite da CIG Revista e parabenizá-los pela qualidade do trabalho editorial, do cuidado com os autores, por essa ótima prática de fazer um lançamento acompanhado de uma discussão, de uma conversa, de um trabalho científico. E dizer que eu estou muito gratamente surpreso. Eu conhecia muito por alto a revista de vocês, o trabalho de vocês, por colegas da USP que estão no conselho científico da revista. E então é um prazer ter podido contribuir também para esse número que hoje está sendo lançado. Eu vou seguir fazendo alguns agradecimentos que têm um caráter um pouco diferente, embora interligado com o que me motivou a aceitar o convite que vocês fizeram para essa atividade, que é de que eu falei um pouquinho antes da gente começar propriamente os trabalhos de hoje, de que maneira os trabalhos em grupo, nesse momento do isolamento, feitos via essas tecnologias que nós estamos aprendendo a usar um pouco melhor, têm sido fundamentais para sustentar as condições possíveis de enfrentamento, no fundo, de um grande trauma, de um trauma coletivo, né? E eu queria particularmente agradecer 2 grupos de discussão e de trabalho dos quais eu participo. O grupo de pesquisa Psicanálise Experimental, que eu coordeno no Departamento de Psicologia Experimental na USP, no Instituto de Psicologia da USP, que é um grupo que existe há 25 anos, com trocas de membros, evidentemente, porque é um grupo em que fundamentalmente estão pesquisadores que são alunos de iniciação científica, mestrandos, doutorandos e pós-doutorandos, mas nesses últimos 2 anos, e principalmente neste ano, o grupo tem 14 membros, com 5 pós-doutorandos
7 mestrandos e doutorandos e mais 2 colegas que estão em iniciação científica. Um grupo que, desde o primeiro momento, se manteve tendo as reuniões às sextas-feiras das 11 ao meio-dia e meia. E, evidentemente, as 3 primeiras reuniões não puderam ser sobre os trabalhos previstos, as leituras e discussões dos trabalhos dos colegas, mas ficamos só falando do que estava acontecendo com a gente, né? E isso foi muito importante, foi muito rico, e disso surgiu já a necessidade de pensar de maneira um pouco mais articulada, e alguns trabalhos começaram a aparecer dentro do grupo e que, aos poucos, foram sendo apresentados em várias instituições às quais membros do grupo estão filiados. O segundo grupo é um grupo autônomo, um grupo criado entre amigos, que é um grupo clínico, que chama Terceira Margem, um grupo que foi criado por volta de 1995 também, tem em torno de 25 anos. Inicialmente, 8 colegas que não estavam filiados a instituições de formação, alguns deles ligados à universidade, como o Luiz Cláudio, o Alfredo, eu, a Elisa. Outros colegas que tinham simplesmente uma dedicação ao consultório, ao trabalho clínico, às supervisões. Esse grupo foi também se transformando, teve um momento com 14 membros, agora estamos com 11 membros. Também nos mantivemos uma vez por mês nos reunindo, discutindo casos clínicos. Evidentemente, a primeira reunião pós-pandemia foi só para cada um contar como estava vivendo e como estava acontecendo a situação de vida e de trabalho durante a pandemia, né? E, evidentemente, um agradecimento aos meus pacientes e supervisionandos, com quem eu vivi muitos dos desafios colocados por esse tempo de pandemia e confinamento. Nesses diferentes grupos e com os meus supervisionandos, eu tive a oportunidade de participar daquilo que já, há um tempo atrás, eu denominei em outro trabalho, de uma tentativa de elaboração coletiva de um trauma, né? Essa ideia, né, de que é possível a gente trabalhar coletivamente não é uma ideia inédita, muita gente já falou disso, né? Mas acho que, como já está bem estabelecido, o trauma ou as situações traumáticas pertencem ao que há de mais desafiador para o trabalho de elaboração e transformação da experiência psíquica de um indivíduo, de grupos familiares e até mesmo de grandes grupos sociais, como nós estamos testemunhando. Seja em função de uma situação traumática inicial gerada por morte ou por uma separação da figura e do ambiente protetor, seja por situações provocadas pelo impacto de uma realidade nova, não passível de ser assimilada plenamente, ou ainda por grandes traumas sociais, como os que nos acometem em períodos de guerras e grandes tragédias naturais e pandêmicas, como as que estamos vivendo. Os processos de elaboração e transformação exigem os máximos recursos pessoais, institucionais e coletivos. Não soltar a mão, trabalhar junto, se manter, mesmo que separado, mesmo que em ausência, trabalhando coletivamente, foi, de início, o primeiro desafio. E os grupos sustentaram. E isso foi muito importante. Diante dessas grandes exigências de simbolização e elaboração, uma das marcas menos reconhecidas das dimensões intersubjetivas no contexto psicanalítico precisa ser destacada. Trata-se do trabalho coletivo diante das angústias e do trauma. Há aqui 2 dimensões intersubjetivas concomitantes. A primeira diz respeito ao enfrentamento coletivo das angústias produzidas pelo relato dos atendimentos, por exemplo, num grupo de seminário clínico, de trabalho clínico, que evidentemente ecoam as angústias de paciente e analista compartilhadas nas sessões. Trabalhos que tentamos efetivar em supervisões e grupos clínicos horizontais, acrescido das angústias próprias decorrentes do solo de experiências traumáticas de cada um dos membros do grupo. A segunda dimensão intersubjetiva é a da produção e elaboração de ideias e textos. As nossas ficções teórico-clínicas, que embora tragam a marca singular de cada autor, revelam acima de tudo o esforço coletivo necessário para o enfrentamento da agonia, do vazio e da negatividade presentes em uma experiência traumática como a que estamos vivendo nesses últimos 5 meses. É nesse último plano, mas graças ao que pôde ser vivido no primeiro, que incluo a apresentação que faço para vocês hoje. Então, em grande medida, é fruto de um trabalho coletivo, né? E foi possível graças à sustentação desses diferentes grupos aos quais eu tenho sorte de participar.
pertencem. Outro ponto a destacar já no início dessa exposição é que o recurso aos equipamentos e à tecnologia para os atendimentos à distância nos obrigaram a pensar em um grau de grande urgência, porque foi de um dia para o outro, nas consequências dessa modificação em nossos trabalhos clínicos. Eu me lembro muito bem a semana em que a última semana que eu trabalhei no consultório, que foi a terceira semana de março, e a última semana de março, avisando e passando a dialogar via WhatsApp, né, e celular com cada um dos pacientes, dizendo, bom, a partir de agora, vamos para uma outra forma de trabalho. Do meu grupo de pacientes, 2 só não sustentaram, tentaram 1, 2 semanas, disseram, não suporto isso. Para mim, a análise era sair de casa, fazer todo o trajeto até o consultório, ficar na sala de espera, deitar no divã, ter o silêncio, começar no telefone, pelo WhatsApp, com imagem ou sem imagem, é uma conversa que para mim não tem nada a ver com a análise. Então eu prefiro esperar a pandemia passar. 2 pessoas falaram isso. As outras, de um jeito ou de outro, foram topando o desafio. Hoje, abrindo por meio desses que nós temos aí de acesso remoto àquilo que a USP nos fornece, eu pude ler o último número, alguns textos do último número do International Journal of Psychoanalysis, e tem um belo texto do Bernard Chervet, psicanalista francês, comentando um caso atendido por uma colega que é anônima, o paciente e a colega são anônimas, e há relatos de sessões antes da pandemia e 2, 3 sessões depois da pandemia. Né? Esse número acabou de sair, e tem 5 textos comentando o texto do atendimento e das sessões. E o Chervet diz assim, falando desse caso, com as sessões que tinham sido relatadas antes e depois da pandemia, ele diz o seguinte, estou citando, o próprio enquadre é um objeto de transferência que deve entrar no campo associativo. A mudança de enquadre é, portanto, um estímulo associativo em relação ao antigo e ao novo. Verdade, né? O enquadre que foi mudado, ele não é só e apenas uma necessidade que se impôs. Ele é também um objeto que começa a circular na transferência. Com relação ao que foi, como no relato dessa paciente que não quis ficar, ou que tinha acabado de deixar de ser naquele momento, e também com o que começava a ser. Né? Como é que se faz? Como é que se abre a comunicação? Acho que cada analista foi achando o seu jeito. Né? O meu foi escrever no WhatsApp apostos, apostos. Né? Até que um dia eu escrevi apostos e eu estava com uma indisposição. Uma paciente que está comigo há muito tempo, assim que ela ouviu a minha voz, ela falou, não, você não está bem, você não está a postos. Hoje nós não vamos fazer a sessão. Você, por favor, de agora em diante, quando você tiver apostos, você me escreva apostos de verdade. Aí a gente começa. Bom, então eu fui aprendendo como é que eu tinha que começar ou não começar. Estava desesperado, querendo sustentar, garantir. E em alguns momentos você não está em condições, mas enfim, você também não está se dando conta necessariamente que você não está em condição. Né? Então o enquadre um objeto de transferência, mas é também o enquadre um objeto contra-transferencial. E pelo que eu tenho podido observar, quanto mais resistente a analista, o analista é à mudança do enquadre imposto pela pandemia, mais dificuldade esse analista terá em trabalhar, ou essa analista, as reações específicas de cada paciente a essa mudança, seja como resistência ou como as diferentes formas transferenciais que vão aparecendo. Eu entendo, então, que há, no horizonte dos nossos trabalhos, prejuízos mais ou menos evitáveis ou inevitáveis. Mas não há dúvida que a gente foi obrigado a reconstruir vários aspectos do nosso ritual, e entre eles, com muita importância, considerar um trabalho que era feito com a presença dos corpos e que passou a ser feita, vamos chamar assim, entre aspas, na ausência dos corpos. Perde-se muito, acho que todo mundo tem testemunhado isso, dos elementos não verbais, principalmente a dimensão das intensidades sensoriais. A linguagem verbal ganhou outra dimensão. Passou a ocupar todo lugar. Isso quando o dispositivo de comunicação virtual não é interrompido, né? Quando não cai a ligação, quando algo estranho não acontece nos nossos celulares ou
os meios que a gente estiver usando. Passou a ocupar todo lugar, por quê? Para que a gente possa se proteger mutuamente dos perigos que a pandemia impôs. Hoje estava lendo que o Christophe Dejour, que é médico, psicanalista francês, bem conhecido, ele decidiu continuar trabalhando no consultório. E os pacientes que não foram, ele não atendia. Então, ele pegava o metrô todo dia, ia para o consultório e continuou atendendo. E criticou os analistas que passaram a atender por telefone, que evidentemente o criticaram por continuar atendendo presencialmente, dado o risco que isso colocava. Mas, enfim, na maior parte das situações, foi consenso de que a gente tinha que se proteger mutuamente. A onipresença da linguagem verbal produz sobreposições. Um corta a fala do outro, não sei como é que vocês vivem isso, mas muitas vezes esse ritmo, esse tempo é difícil, né? Torna-se mais difícil acertar essa dança fala, escuta, fala, né? É claro, passamos, por outro lado, a ter a voz dos nossos pacientes diretamente na nossa cabeça, né? Segurando o telefone, ou no viva voz, ou com o fone de ouvido, o que pode ser interessante em alguns casos, né? Para a maioria de nós, essa nova experiência tem sido, no entanto, mais cansativa e mais intensa. Muitas resistências ficaram mais intensas. Mas, em algumas situações, há benefícios e aberturas de novas possibilidades de fala, de escuta e de sonho, né? De fato, alguns pacientes começaram a falar de um jeito que nunca falaram, né? De fato, aí a gente percebe como certas presenças inibem, ou dificultam, ou produzem resistência. E a voz é uma forma de presença, mas é também uma forma de distância, que permite um outro tipo de ensonhamento, de diálogo, e isso a gente foi descobrindo. Embora muitos de nós já atendessem alguns pacientes que mudavam de cidade, mudavam de país, ou que estavam em viagem e que precisavam ser atendidos por telefone, por Skype, pelos recursos que já eram utilizados. Mas era diferente, porque aquilo era uma situação não obrigatória, não exigida, ela era circunstancial por um momento. Aqui é outra coisa. Aqui a gente foi instalado numa exigência completa. Fiquei pensando também o quanto essas consequências impostas pela pandemia no nosso trabalho nos colocaram próximos do que o André Green chamou de limite do analisável em algumas situações, né? Ele usava essa expressão para pensar pacientes que impunham a psicanálise um impasse estrutural, nos casos principalmente de não neurose, né? Mas algo das dificuldades de análise com pacientes graves se instalou no nosso cotidiano em função dos impactos da pandemia e do isolamento. Basicamente, uma certa necessidade da gente conversar sobre o concreto, sobre a realidade. Perguntas do tipo, como você está? Como é que você passou essa semana? Você está bem? Você não adoeceu? Ganham uma outra conotação nesse contexto. E, inevitavelmente, nas primeiras semanas, boa parte da sessão, ou um tempo inicial, pelo menos da sessão, passava por essa questão de então, como é que é? Como é que você tem feito as compras? Você tem alguma dica? E como faz? Quer dizer, tinha uma conversa que era da solidariedade de pessoas que estão numa situação equivalente, ou seja, uma certa perda da simetria necessária para o trabalho, né? Ou seja, um pouco mais de implicação do analista na situação, né? Naquela dinâmica de reserva e implicação que o Luiz Cláudio Figueiredo sugeriu justamente nesse livro que a gente escreveu junto, o Ética e Técnica. Um amigo querido, que é o Daniel Deluia, num texto de 2012, em homenagem ao Green, num evento do qual eu também participei na Sociedade de Psicanálise, ele disse assim, comentando a ideia do Green, do enquadro interno e das situações específicas do limite do analisável. Quando em certas terapias o enquadre parece não funcionar, estamos diante do limite do analisável. Não se trata aqui apenas da interrupção do processo analítico, quando esse emperra ou estanca, algo que ocorre com frequência ao longo de qualquer terapia analítica. Trata-se, sim, de um impasse estrutural. Para compreendê-lo, é preciso ressaltar a função do enquadre na análise e por que, como e quando ele fracassa. Essa pergunta se impôs, mas para todas as situações de análise, mesmo para aquelas análises que estavam andando aparentemente de forma fluida, né? O Daniel ainda nesse texto diz, o paciente não se entrega ao recuo que um enquadre propicia, mas se aferra à atualidade do encontro, já que a visada da regressão ameaça as fundações do eu,
e por isso atropela o trabalho da transferência. O que se coloca, então, em questão não é a volta, é a retomada de uma suposta matéria internalizada, mas é a própria possibilidade de construir o interno, de internalizar algo. Eis o limite nessas terapias. Nelas, a interpretação, o sentido, é insuficiente, já que muitas vezes é o ato que se faz necessário para assegurar ao paciente de sua existência. O que se torna premente nesses sujeitos é a percepção e o agir, através dos quais eles buscam fazer-se existir diante do analista do outro. Fecha aspas. Eu citei essa passagem longa do Daniel comentando como o Green fala desse limite do analisável, né? Para dizer que eu acho que em alguns momentos é isso que a gente enfrentou no início desse processo. Parecia que alguns trabalhos tinham deixado de ser análise. A gente estava se segurando como podia, tentando manter o que dava, tentando ver o que dava para fazer, esperando que a gente reconstruísse as condições de um certo enquadre. Veja, nas primeiras sessões, nos primeiros momentos, cada paciente tinha que achar um lugar para fazer a sua sessão. Alguns iam para a garagem do prédio, num carro, outros faziam trancados no banheiro. Alguns achavam que o quarto era um lugar inadequado, porque era de outro tipo de intimidade. E iam, quando podiam, andar na parte de baixo do prédio, ou ficar sentado no jardim da casa. Eu tive a chance de atender alguns pacientes pela primeira vez durante a pandemia. Pacientes que nunca tinham feito análise. E que, então, começamos com vídeo para fazer uma primeira entrevista. E um desses pacientes estava fora da casa dele, na casa dos sogros, no litoral do estado do Nordeste. E a casa estava cheia, porque tinham vários familiares. Ele não teve dúvida. Pegou uma cadeira de praia, foi para a praia, me mostrou toda a paisagem, e ali começamos a primeira, a segunda, a terceira sessão. E assim foram, e o enquadre era a praia. No fim de tarde, ventava, então de vez em quando ficava meio complicado, não dava para ouvir direito o que ele falava. E a gente tinha que ir conversando sobre, bom, vamos precisar construir um lugar para você fazer as suas sessões, né? Onde vai ser? Na semana seguinte ele foi para uma outra cidade, depois ele veio para São Paulo, aí ele achou que já estava pronto para vir para o consultório, disse, ó, ainda não dá. E aí fomos achando um jeito de fazer, né? Mas isso aconteceu com todo mundo, né? Com cada um dos meus pacientes, tratava-se de achar uma forma de construir um enquadre necessário para o trabalho poder continuar, né? E não se tratava só do que se falava, tratava-se de aonde, como falar, né? Teve um quadro do Porta dos Fundos que era maravilhoso, não sei se alguns de vocês viram, né? Era um casal de analistas, eles atendiam na mesma sala, a mulher passava, o paciente reclamava e a pessoa se metia. Enfim, essas coisas estavam ali, né? Eu tive agora, recentemente, uma sessão com um paciente que, enfim, estava lá falando justamente da mulher dele. E a mulher entrou e disse, você está falando de mim, não é? Ele disse, estou falando do que aconteceu ontem. Aí ela berrava, Nelson, veja lá, hein? Veja lá o que você vai dizer para ele. Eu disse, bom. Aí ela saiu e a gente continuou a sessão. Então, isso, enfim, claro que isso podia acontecer dentro da cabeça dele, nas sessões no consultório, né? Mas ali aconteceu ao vivo, vamos dizer assim, né? Enfim, o que acontece é que houve mesmo uma necessidade no início de uma adesão ao concreto, a essa realidade externa compartilhada, né? E isso criou uma situação diferente. Uma das coisas que me ajudou muito nesse processo e nesse trabalho, que passou de tridimensional a bidimensional, né? Com imagem ou sem imagem, né? E essa ideia bioniana, né, de tirar o melhor proveito de um mau negócio, que negócio é esse que a gente estava ali fazendo e como fazer daquilo um trabalho de análise que pudesse levar adiante o trabalho que vinha sendo feito. Mas uma das questões que me chamou muita atenção de início, e não tinha como não ser, era, de fato, essa invasão da realidade externa, das mais diferentes formas. A realidade da pandemia, a realidade do confinamento, a realidade do medo de morrer, a realidade do medo de adoecer, a realidade e a fantasia de cada uma dessas sensações, a realidade de uma esposa que entra
no quarto em que o paciente está fazendo a sessão para fazer uma intervenção. A realidade de pacientes que iam para fim da tarde, a sessão, sexta-feira. O paciente não tinha a menor dúvida, ele ia para a varanda, copinho de uísque, um charuto, e dizia, bom, agora eu vou relaxar. E sabia muito bem como dizer que, será que isso vai ajudar, vai atrapalhar, né? Eu me lembro de pacientes adolescentes que testavam, vim para a sessão depois de fumar um baseado, como é que era, para ver como que era, e testar como é que eu reagia a isso. Certos tipos de invasão de realidade sempre aconteceram, né? Aí um testemunho de um trabalho longo que eu fiz de 5 anos de pesquisa sobre a noção de realidade na psicanálise, primeiro estudando a noção de realidade no Freud, depois situações no meu consultório de 2 pacientes, justamente para estudar essa ideia de como é que a gente lida com essas invasões, às vezes muito intensas, da realidade externa na situação clínica. Esse trabalho foi publicado em livro, em 1995, com o nome de A Força da Realidade na Clínica Freudiana. É um livro que, infelizmente, está esgotado, existe aí em sebo, mas há materiais reescritos de algumas dessas ideias em alguns dos meus textos que estão em revistas. E nesse trabalho eu acabei me deparando com a necessidade de pensar de que realidade se tratava a realidade que a gente tem na situação clínica, né? Freud, na primeira tópica, principalmente, faz muito a tensão entre realidade externa e realidade psíquica, ou realidade e fantasia, né? Desde a questão da origem, né, das experiências e do enquadramento, da compreensão do que é o adoecimento psíquico a partir de uma situação real da sedução, ou a partir das fantasias, a questão da sexualidade das fantasias, toda a temática de como discutir, de como pensar a questão da realidade. Até os atendimentos do Freud, como O Homem dos Ratos, né, em que ele, num certo momento, empresta um livro do Emile Zola, outra hora convida o paciente para jantar na casa dele, serve os arenques, todo aquele problema que acontece depois, e que o Homem dos Ratos tripudia e faz todos aqueles comentários, você queria me apresentar, era a tua filha, você quer que eu case com ela, eu fiquei com ódio de você, etc. Por que o Freud convidou o paciente para ir jantar na casa dele, né? Enfim, há ali questões sobre a realidade e eu me pus a pensar o que a gente faz quando a realidade externa invade. E o que é que acontece dentro da situação propriamente analítica, né? O que é essa realidade que eu passei a chamar de realidade clínica, né? Então, aqui, queria falar um pouco sobre a questão do enquadro interno para situar essa ideia da realidade clínica. Para além do vínculo, né, que já nos liga a cada paciente, quais são os elementos em que podemos nos apoiar para favorecer a retomada de um enquadre que permita a continuação do trabalho clínico? Como fazer com que essa invasão da realidade externa possa refluir para o caminho de uma realidade clínica, né? Então, acho que alguns de vocês estão familiarizados com essa noção do André Green, do enquadro interno, né? O Green tem uma teorização bastante complexa, metapsicológica, sobre a questão, primeiro, da estrutura enquadrante, né? Que é a ideia de que, quando tudo funciona bem, e o objeto interno bom, o objeto bom é internalizado, a mãe, como presença, se torna uma ausência. Essa ausência da mãe permite a estrutura enquadrante, que é a condição psíquica para o trabalho psíquico, para o sonhar, para o fantasiar, para o pensar, né? Essa estrutura enquadrante é a condição necessária para o desenvolvimento psíquico, para as condições do trabalho psíquico de cada um de nós, né? A presença muito maciça, real, de uma mãe que não consegue se ausentar, que não pode se tornar um objeto bom internalizado, né, gera os quadros de adoecimento que o Green também descreve, né? Mas o enquadro interno para ele é uma discussão que ele desenvolveu mais para o final da vida, quando ele passou a discutir psicoterapia, as análises feitas frente a frente, e o que era a condição para que aquilo se mantivesse como análise. E ele saiu com essa ideia do enquadro interno, né? Que é, para ele, fundamentalmente, a internalização de cada analista da sua análise pessoal.
Quer dizer, a estrutura enquadrante do próprio analista, né? Das condições psíquicas desse analista. E de que maneira, a partir da internalização da sua própria análise, da sua própria experiência de análise, ele pode sustentar uma condição de análise que não depende só ou do enquadre padrão, ou do enquadre ideal, ou do enquadre tradicional para o trabalho, né? A minha maneira de pensar faz com que eu pense que o enquadre interno, além da presença da análise do analista, como o Green propôs, para esse enquadre interno fazem parte também outras fontes de reserva psíquica que o analista constrói na sua vida. E uma delas é o modo como ele procurou elaborar suas próprias questões quanto ao que é o enquadre de uma análise, como construí-lo, como mantê-lo e quando alterá-lo. Entendo nesse sentido que o enquadre interno é, em última instância, o próprio analista, e o Green sugere isso também, na sua função de guardião do tratamento do paciente, das suas condições psíquicas de analista, do analista, para continuar sendo o guardião do tratamento. Ou seja, a partir da sua própria análise, o analista constituiu e introjetou uma capacidade de ausência e de negatividade simultâneas à capacidade de presença implicada, mais discreta, como indicou meu amigo Luiz Cláudio, que podem sustentar um tratamento bem-sucedido, mesmo na ausência das condições de enquadre consideradas ideais para um tratamento psicanalítico. E suas reservas psíquicas e as formas coletivas de elaboração do trauma que pôde viver são de fundamental importância para não naufragar diante desse desafio. A primeira reserva teórico-clínica que eu desenvolvi mais consistentemente foi essa da ideia da realidade clínica, né? Para mim, e isso veio muito forte nesse momento em que fomos obrigados a mudar toda a questão do enquadre, né? Eu ficava buscando a lembrança dessa construção, né? De como eu procurei sair da oposição realidade-fantasia, realidade externa, realidade psíquica, né? E desse certo realismo ingênuo do Freud, né? Para chegar a uma certa concepção do que é o campo transferencial contra transferencial, aquilo que o Ogden chamou, mais ou menos, na mesma época, mas de uma maneira muito mais bem elaborada do que a minha noção, de terceiro analítico, né? Para mim, a realidade clínica era justamente a simultaneidade da realidade psíquica e da realidade externa de cada um dos membros daquele tratamento, né? As realidades clínicas não estão previamente estabelecidas, mas também não são apenas construídas por analista e analisando a cada sessão. Não se trata de um relativismo, né? Compõe-se de diferentes e múltiplas realidades. Estão sempre em movimento e transformação. A partir dessa noção, eu penso ser possível retirar do plano do trabalho clínico, mas talvez também para além dele, a ideia de que existe uma única e verdadeira realidade. E, no nosso caso atual, um único e verdadeiro enquadre para o trabalho analítico, né? Aquela realidade sobre a qual se pode construir aquilo que é o trabalho da análise, o trabalho sobre a realidade psíquica, né? Mantendo na proteção do enquadre a realidade externa de fora, né? Mas nunca a realidade externa esteve completamente de fora. Nunca o corpo esteve completamente ausente, né? Não adianta insistir que, ao pôr no divã, o que vai aparecer é o silenciamento do corpo e a expressão da fala e do trabalho psíquico do pensamento, né? O corpo continua lá. O corpo está se expressando o tempo inteiro. Vamos voltar a isso daqui a pouco. Então, nesse trabalho de 95, eu defini a realidade clínica como sendo uma realidade possibilitada pelo duplo vértice da técnica psicanalítica, a associação livre do paciente e a atenção igualmente flutuante por parte do analista. E que a realidade clínica precisa ser também definida a partir do enquadre e de algumas características específicas do contexto terapêutico. A realidade clínica é a realidade transferencial, a realidade de uma relação que é simultaneamente uma relação atual e uma relação marcada pelas imagens de uma história de vida. A realidade clínica constitui-se tanto a partir da presença da realidade psíquica como da realidade externa. Ao mesmo tempo, possibilita um deslizamento constante entre diferentes níveis de realidade. Nesse sentido, a realidade clínica é o contexto, a situação onde está presente a tensão
entre a realidade psíquica e suas inumeráveis expressões e a realidade material ou externa, com suas diferentes formas de efetividade. É também o contexto onde essa tensão pode ser analisada, né? E aí a gente chega próximo de uma questão que eu acho que é muito central, que é como cada um de nós foi transformando a fala que em muitos momentos insistia em remeter-se a uma realidade externa compartilhada, tudo que estávamos vivendo na pandemia, a expressão dessa concretude do que estávamos vivendo, ou daquilo que precisou acontecer para que as análises continuassem, a conversa sobre qual vai ser o modo, de que jeito a gente faz, posso ligar agora pelo telefone, vamos fazer pelo WhatsApp, vamos fazer assim, vamos fazer assado, né? Como a gente transforma isso em material de análise, né? Como a gente transforma tudo isso que foi essa invasão da realidade externa em realidade clínica, ou se a gente quiser, em objeto analítico, né? Tratava-se justamente de ver como essa realidade externa que invade a situação analítica se torna material de análise, né? Como disse o Luiz Cláudio, Figueiredo, um texto bem recente, que ele publicou agora, um mês atrás, no Cadernos de Psicanálise do Círculo de Psicanálise do Rio de Janeiro, ele diz assim: a realidade externa invade de maneira intensa e perturbadora a situação analisante, destruindo-a parcial ou totalmente, de forma que as outras funções são imediatamente afetadas, né? Diz o Luiz Cláudio, os fatores do medo, da angústia, dos lutos e das depressões nos afetam a todos e não podemos negá-los. Contudo, eles precisarão se converter em algo analisável, ou seja, ser trazidos para o campo das fantasias, defesas e resistências, para se transformarem em objetos psicanalíticos, a serem sonhados e interpretados pela dupla. Aquilo que é falado como uma coisa concreta, numa dimensão que exige uma cumplicidade nossa, num plano de simetria, de compartilhamento de experiências, tem que voltar a possuir a ambiguidade necessária da realidade clínica, como diz o casal Baranger para falar do campo analítico. Uma coisa é sempre outra coisa, senão tudo que é falado tem que ser uma coisa e outra coisa simultaneamente, para que possa ser material de análise, né? Como analista, falava e vivia ao mesmo tempo a mesma coisa e uma coisa diferente, né? E era isso que tinha que ser recuperado, reconstruído, junto com o enquadre. Reconstruir um enquadre que possibilite o retorno desse trabalho. Aí a reserva do analista, o enquadre interno do analista, os conceitos e as ideias e as teorias com as quais ele trabalha, os recursos que ele tem para ajudar na produção dessas transformações, é essencial para que a transformação do enquadre externo não inviabilize o trabalho de análise. Então, a retomada pelo enquadre interno do analista das condições do enquadre viabilizam a continuidade da análise. Mas esse é um trabalho que, para cada um de nós, não se deu no automático. A gente não desligou do consultório e ligou o telefone e tudo continuou como estava antes, né? Houve um período de transição. Para alguns demorou mais. Alguns pacientes desistiram no caminho. Outras análises tiveram que começar nesse regime, num enquadre inusitado, né? A segunda noção que eu trabalhei bastante anos atrás, que me serviu nesse momento, diz respeito à questão da corporeidade, né? Porque, evidentemente, quando a gente precisa das intensidades sensoriais para conseguir ser analista, o meu caso é esse, talvez tenham analistas que não precisem tanto disso, eu preciso muito disso. A primeira pergunta que eu me fiz quando o trabalho foi
eu sabia que ia durar bastante tempo para essa dimensão do enquadre tecnológico, vamos dizer assim, era o que vai acontecer com essa dimensão das intensidades corporais, né? A noção que eu comecei a trabalhar em 2000, a partir de uma concepção filosófica do Merleau-Ponty, que é a noção de intercorporeidade, para substituir a noção de intersubjetividade, né? Dizer que é na dimensão do corpo que há essa possibilidade de comunicação, no fundo até da comunicação de inconsciente a inconsciente, né? Que a gente não projeta representações, a gente projeta intensidades, né? A gente projeta com todo o nosso corpo e a gente introjeta com todo o nosso corpo, né? No início do meu trabalho como analista, um dia eu cheguei para uma aula de mestrado e uma colega que vinha de uma formação reichiana falou: Nelson, nossa, você está com a cara inchada. O que aconteceu? Você fez alguma sessão frente a frente com um paciente muito perturbado? Né? Não respondi nada e fiquei pensando nisso, né? E pensei nisso durante muito tempo. E num certo momento, convidado por colegas que trabalhavam com acompanhamento terapêutico, eu me pus a pensar qual era o enquadre do acompanhamento terapêutico, né? E a minha resposta é que aquilo que naquela época eu pensava que constituía de fato a condição do enquadre era o corpo. E o último texto desse livro, Ética e Técnica, publicado com o Luiz Cláudio, o último texto que eu escrevi, que está no anexo, chama Psicanálise, Corpo e Setting, né? E eu começo dizendo assim: a psicanálise que reconheço é aquela que cada vez mais toma o corpo como setting. Propor a ideia de que o corpo é o setting não é tomar o corpo como objeto, nem como uma moldura da psicanálise. Não é fazer da psicanálise uma nova técnica de massagem ou fazer a psicanálise voltar-se para a neurologia, retornando pela porta dos fundos ao lugar de onde saiu há 100 anos, 110 anos, para se tornar um saber específico. Tratava-se de avançar para aquilo que era uma experiência que, para mim, se dava na intensidade de uma intercorporeidade, né? A imagem do Merleau-Ponty é a mão direita tocando a mão esquerda, e quando uma mão toca a outra, eu já não sei qual mão é sujeito, qual mão é objeto, né? A mesma coisa se dá quando a minha mão toca a mão do outro sujeito, eu já não sei qual é a minha mão, qual é a mão do outro. Somos todos corpo, somos todos parte de uma intercorporeidade. Bom, é a ideia filosófica dele de descer a discussão filosófica do pensamento para a percepção, para a experiência sensorial. E ele propõe, na discussão dele com a psicanálise, que o inconsciente é a percepção mesma, o inconsciente é o sentir mesmo. Bom, enfim, é um desenvolvimento filosófico que não vem ao caso aqui, mas eram ideias que me ocuparam durante muito tempo, né? A porosidade própria dos nossos corpos, eu pensava, é a condição de possibilidade, embora não uma condição suficiente de todo o trabalho analítico. É com o nosso corpo que apreendemos afetos, que somos penetrados por introjeções e que realizamos projeções. Não é simplesmente o mundo mental que projeta, não é exatamente algo interno que projeta. É com o corpo, através de sua porosidade, que projetamos e introjetamos. E assim talvez nem mais caiba falar em projeções ou em introjeções, né? A noção fundamental da identificação projetiva, por exemplo, precisaria ser pensada a partir ou além do mecanismo mental. Estou dirigindo para o final da minha fala, e o que eu pensei a partir disso é que a ideia de inter não era boa. Falava de alguma coisa que remetia a esse no meio, uma coisa que não permitia a gente manter uma certa ideia de assimetria necessária, né? E comecei a pensar em cocorporeidade, num texto que foi publicado em 2010, né? Que a corporeidade é um tecido material e energético, móvel e instável, que nós somos movidos por forças pulsionais, mas sempre remetidos aos objetos, às pulsões mensageiras do Roussillon, né? E que, portanto, aquilo que acontece, né, é a corporeidade do analista em suas respostas à corporeidade do paciente, que podem incluir experiências de sonolência, de tédio, desejo sexual, tristeza, raiva,
impulsos agressivos ou sádicos, etc. Né? E aí, será que essa forma de enquadre, sem as presenças corporais, muda fundamentalmente isso? Aos poucos eu fui percebendo que sim e não. Alguma coisa da vibração, do cheiro, da intensidade própria de estar no consultório a cada 45, 50 minutos com uma pessoa, fica difícil e fica diferente. Mas, ao mesmo tempo, sonolência, tédio, raiva, tristeza, impulsos agressivos, sádicos, eu continuei sentindo. Mal-estar, coisas estranhas. Por que há tonalidade na voz, há interrupções, há intensidades do som, há intensidades nessa comunicação? Não se enganem, né? Não é por meio da imagem, porque a percepção visual é a que mais nos distancia desse nível de intensidades, né? A gente constrói imagens com a visão. A gente perde um tanto da apreensão dessas intensidades. Desse ponto de vista, e eu atendo 90% das sessões só com escuta e faço as supervisões também praticamente só com a escuta, isso me permite ficar ao mesmo tempo, né, atento a essa ambiguidade daquilo que está sendo falado e como está sendo falado. Dos ritmos, como trabalhou muito bem uma pós-doutoranda minha, a Bruna, que escreveu um texto recente muito interessante sobre isso. Ritmos, coisa importante nessa dimensão da comunicação, nessa forma de setting, né? Nesse texto que saiu, acaba de ser publicado na SIG Revista, eu trabalho um pouco na discussão sobre técnica e ética com a ideia do Blecher, né? Da situação analítica, da ideia de que o setting é primordialmente corporal, né? Que sobre o setting estão depositados, ali está escondido, né? Estão escondidos aspectos muito mais primitivos das experiências de cada paciente. Uma parte disso, de fato, com essa bagunça do setting, veio à tona, né? Misturado com a bagunça própria de cada um de nós, porque nós também depositamos coisas bizarras na construção do setting, né? E é evidente, como disse o Luiz Cláudio, nesse mesmo texto que eu já citei, recente, não são os móveis, nem são as paredes da sala que a convertem em uma sala de análise, se faltar o enquadre interior do analista. Trata-se da disposição da mente do analista em sua dimensão ética e técnica e em sua capacidade de escuta. Em outras palavras, é sua presença implicada e reservada, sua mente própria, como diz o Capper, sua atenção flutuante operando em seu mais amplo espectro e englobando todas as modalidades de escuta em análise. O que já podemos adiantar é que esse enquadre interior enraiza-se na transferência do analista com a própria psicanálise, algo a ser cultivado em suas experiências de análise pessoal e prática clínica. Fim da citação. Termino, então, dizendo que eu concordo plenamente com essas ideias, e é também por meio dessas compreensões compartilhadas da nossa prática clínica que pudemos começar a enfrentar um trauma coletivo e, ao mesmo tempo, vitalizar as condições de nossos enquadres internos, constituindo um campo ampliado de reservas. Assim, termino a minha fala com a esperança de ter podido apresentar os principais elementos que favoreceram a manutenção da minha condição de analista nesses tempos mais que sombrios que a gente está vivendo. Então, por favor, espero que isso tenha mobilizado ideias, emoções, sensações e não tenha produzido tédio nem muita raiva. Vamos deixar por aí as coisas que a gente sente, não vou mencionar todas as outras, e à disposição para a gente conversar. Nelson, muito obrigada por enquanto. Vamos começar agora nossa discussão. E estamos aqui também num coletivo, 68 pessoas, né? Acho que isso é importante também de que tu está mencionando, né? De que possamos trabalhar juntos, né? E discutir sobre isso. O Felipe vai nos ajudar, as questões que vão aparecendo. Já temos alguém inscrito, Felipe? Sim, a Bruna e o Leandro.
Eu vou trazer eles para cá para eles poderem fazer as perguntas. Podem vir, então. Está entrando aqui. Olá, Bruna. Bom, Por favor, pode fazer a sua questão. primeiro, Nelson, obrigada pelos agradecimentos. Acho que também eu sou parte do grupo da psicanálise experimental e também acho que muito da clínica e da pesquisa não teria sido possível sem o grupo. Mas o que eu queria perguntar é assim, eu entendo então pela sua fala que a ética desses atendimentos tem a ver com poder manter o enquadro interno. Eu queria saber o que desse ponto de vista desses atendimentos você consideraria alguma coisa antiética? Bom, Bruna Zerbinati, acabei de mencionar o teu trabalho sobre o ritmo. Super obrigado, Bruna, por essa questão difícil. Eu teria como primeira resposta dizer que, de início, acho que cada um de nós fez o que pôde, na esperança de poder sustentar algo que podia começar a se esvair pelas nossas mãos, pela impossibilidade de continuar um trabalho que é a nossa dedicação à psicanálise, mas acima de tudo aos nossos analisandos, num modo de trabalho que para muitos de nós, com a maior parte dos pacientes, era completamente inédito, né? Então, é difícil dizer que é antiético um analista manter durante algum tempo uma certa simetria como condição de travessia de uma experiência de um pânico coletivo, de sustentação mútua necessária para esse caminho, né? Eu fiquei pensando se eu ter dito para aquela paciente que eu estava a postos para atender quando eu estava indisposto, e eu tinha acabado de vir de quase vomitar no banheiro, para ser bem sincero, tinha sido antiético, né? Me dei conta que ela segurou a condição do enquadre numa condição melhor do que a minha. Porque eu não acho que a condição ética seja só do analista. Ela é desse campo que a gente constrói. Claro que alguns pacientes têm melhor condição de fazer frente a certas atuações dos analistas, devolvendo o analista ao seu lugar, né? O que me fez querer começar a sessão quando eu talvez não tivesse pronto para isso. Sei lá. Provavelmente o fato de eu ser alguém muito preocupado em manter as coisas funcionando, né? Algo do meu psiquismo que funciona assim. Aprendi alguma coisa com aquilo. Veja, acho que aqui a gente está numa esfera delicada, porque dizer que certas atuações que um analista pode produzir, seja em resposta a atuações do paciente, seja espontaneamente, num contexto como esse, são necessariamente antiéticas, são difíceis de serem estabelecidas, né? Então, desse ponto de vista, tem mais a ver do que com a atitude em si, com o tempo e a repetição? Por exemplo, se você repetidamente continuasse trazendo a questão assimétrica, como você repetidamente continuasse dizendo que estava a postos sem estar a postos? Eu acho que tem a ver com como a gente repete certas coisas que são traumáticas, né? Há algo da ordem da ideia do segundo tempo do trauma, né? Daquilo que vai ser a hipocrisia do analista, em termos ferencianos, né? Da dimensão do desmentido. Tá tudo bem quando não está tudo bem, né?
estamos todos prontos quando não estamos todos prontos. Acho que algo disso, né? Veja, se não há uma única realidade e não há uma única verdade nesses processos, isso não quer dizer que a gente não deva procurar, no trabalho analítico, aquilo que pode se produzir de mais verdadeiro. O limite disso, né, é o nosso trabalho de guardião do tratamento, né? Em quadro interno, como elemento de condição de guardião do trabalho analítico, né? Mas eu não tenho a ilusão de que eu sou o guardião sozinho, né? Essa paciente me disse que naquele dia não ia dar para ter análise, porque eu não estava em condição. E ela se pôs como guardiã do tratamento, muito corretamente, né? E a partir de então eu passei de fato a escrever apostos de verdade, né? E introduzi um elemento novo no meu aposto, só com ela. Com os outros continuou só apostos. E alguns mandam um joinha, esperando que eu ligue, outros ligam, outros dizem, vou ligar, né? Cada um vai construindo o seu jeito de estabelecer esse enquadre e a sua proteção do tratamento. Essa semana e a semana passada eu anunciei que as 2 próximas semanas eu ia tirar férias do consultório, né? A maneira como cada um falou disso tinha a ver com essa questão também, né? Como cada um, preocupado que estava com a minha saúde, porque eu tenho 60 anos, porque estamos todos no Covid. Mas que bom que você vai tirar férias. Faz muito bem, né? Então, difícil responder isso. Agora, eu acho que há possibilidades de abuso nessas situações, né? Há possibilidades de você, com certos pacientes, fazer qualquer coisa durante a sessão do que escutá-lo. Ler e-mails, verificar o WhatsApp, responder, fazer outras coisas. Não é? Claro que também, atrás do divã, alguns leem um jornal, fazem outras coisas, olham o celular, sei lá, né? E podem dizer, como Lacan dizia, que isso é para manter a atenção flutuante. Tudo bem, né? Mas eu acho que há possibilidades de abusos. Esses abusos são antiéticos. Acima de tudo, porque o paciente não tem muito como saber, diferente da situação do consultório. Talvez isso. Não sei se te respondo, é uma pergunta barra pesada essa. Mas muito obrigado. Fica bem assim, Bruna? Obrigada. Felipe? Tem o Leandro, já estou chamando ele aqui. Chamando porque nós estamos numa sala diferente. Chegou. Olá, Leandro. Pode fazer Boa noite. sua questão. Me apresentar, né? Eu sou o Leandro, eu sou psicanalista da Sociedade de Psicanálise Iracidoli, no Rio de Janeiro, e também sou pesquisador. Atualmente eu faço uma pesquisa de doutorado sobre o manejo da técnica nos estados limites, né? No programa de pós-graduação da UFRJ, em teoria psicanalítica. Bom, achei a fala do Nelson muito boa, assim, muito inspiradora, né? Assim, eu já tinha lido alguns textos e livros. Eu fiquei pensando numa questão, Nelson, que eu acho que seria interessante para a gente pensar junto, né? Assim, você fala da dimensão do manter a atenção flutuante, do manter a associação livre. Fiquei pensando um pouco sobre a questão do silêncio, né, nessa modalidade de análise, que uma vez que o silêncio, pelo menos na minha experiência, ela se colocou de uma forma muito curiosa, né?
porque eu entendo que o silêncio ele tem um papel muito importante, né, até no processo de elaboração, de perlaboração. Ele é fundamental para o analista e para o analisando, mas muitas vezes o silêncio ele era atravessado por você ainda está aí, né? A conexão caiu, né? Queria que você pudesse falar um pouquinho sobre o que você pode me dizer um pouco sobre essa dimensão do silêncio, que, ao meu ver, é fundamental, né, para a dimensão do enquadre e do respeito às regras analíticas, e como que você pode pensá-lo dentro dessa nova modalidade, né? Eu acho que é um ponto assim que tem me tocado bastante e que volta e meia isso assim aparece, né, nos meus atendimentos, onde um paciente ou outro pergunta: você ainda está aí? A conexão caiu, né? Então essa dimensão da conexão cair parece que é muito mais do que um mero elemento concreto, né? Eu acho que está falando assim da perda de conexão com o analista ou com a figura do analista, que eu acho que toca em elementos muito profundos, né? Então, queria que a gente pudesse pensar um pouquinho, né? Eu queria te ouvir um pouco sobre o papel do silêncio e como manejá-lo, como trabalhá-lo dentro dessa dimensão nova, né? Em que essas novas modalidades de análise se colocaram. Tá? Obrigada, Leandro, pela contribuição. Leandro, muito obrigado e um prazer conversar com alguém da SPID. Muito carinho pela SPID e, evidente, também pelo programa de pós-graduação em Teoria Psicanalítica da UFRJ. A última coisa que eu fiz antes do início da pandemia foi uma banca no programa em que você está, né? A banca da Thais Klein, orientanda do Julinho Wetzmann. Já todo mundo em pânico, né? Tava o Jurandir, alguém espirrava, sala lotada, 60 pessoas numa sala, não podia ligar o ar-condicionado, e também não dá, ainda não era a época da máscara, né? Foi uma experiência e tanto. Logo em seguida, acabou a nossa experiência de compartilhamento ao vivo, né? E de trabalhos como esses. Passei a fazer bancas online também, o que é bem bizarro. Mas vamos à tua questão, que é uma questão excelente, importantíssima. Compartilho, na minha experiência, do mesmo desafio, da mesma dificuldade. Primeira coisa que eu pensei quando você começou a falar é que não são todos os pacientes que, durante um momento de silêncio, começam a ficar um pouquinho ansiosos e perguntam se eu ainda estou lá e se caiu a conexão. Alguns vão muito bem e muito tranquilos. E há muitas sessões em que eu não falo quase nada, a não ser bom dia, boa tarde, tudo bem, que acaba sendo um pouco mais inevitável, né? Que é o equivalente de abrir a porta da sala de espera e dizer vamos entrar ou algo do gênero, né? O que me faz pensar que essa imagem que já foi usada bastante, estamos no mesmo mar, mas em barcos diferentes, e de fato as experiências são bem diferentes, né? Isso vale para dizer que pacientes falavam coisas muito semelhantes sobre Covid, sobre pandemia, sobre isolamento, mas eram coisas diferentes ao mesmo tempo. Porque era um veículo para falar das suas coisas, e as suas coisas não são as mesmas umas das outras, né? Do mesmo modo, eu fui notando que, para alguns pacientes, nessa modalidade, só eu uso fundamentalmente WhatsApp por voz, né? Nessa modalidade, para muitos pacientes, é inevitável que o silêncio, curto às vezes, venha acompanhado de: você está aí? Está me ouvindo? Você está aí, insistente, né? Em alguns momentos me veio que eu tinha que ficar fazendo alguma sonoridade acompanhando a fala dele, e os intervalos da fala, embora eu saiba que aquele clássico que a gente faz, muitas vezes tem um caráter
perigoso, né? Porque é como se você precisasse dizer que você está prestando atenção, né? Como se você tivesse a necessidade, com alguns pacientes, de sustentar diante da necessidade e das fragilidades ou das sensações de desamparo, de abandono, de que você está ali, né? Mas, na maior parte das vezes, manter o silêncio depois dessa pergunta tem tido efeitos interessantes. Né? Quando eu tenho alguma coisa para dizer, eu digo. Quando eu não tenho, eu não digo. Mas o que mais me chamou a atenção foram, de fato, os pacientes que parecem que ficaram muito mais à vontade nessa modalidade e falam, e interrompem, param, falam um sonho, depois dizem, vou pensar um pouquinho agora. Aí fica lá 1 minuto em silêncio, depois continuam falando. Né? Mas eu entendo que a gente está aqui mexendo com duas coisas que são diferentes. Né? Eu acho que tem, de fato, pacientes em que essa temática da sustentação, né, em que o enquadre é um elemento muito importante e que a questão da presença corporal é fundamental, nessa modalidade, principalmente no começo, gerou um impacto muito negativo. Né? E essa sustentação teve que ser feita de outro jeito. Esses são os pacientes, inclusive, que começaram a fazer coisas inéditas logo depois da sessão, um pouco antes, às vezes 1 dia depois, às vezes 2 dias depois. Que é, já que o WhatsApp passou a ser o veículo, começaram a mandar foto de flores no jardim da casa, às vezes mandam um meme que eles acharam interessante, e mantém uma necessidade de algum tipo de comunicação que não ocorria, porque claro que tem pacientes que nos ligam entre o intervalo de uma sessão e outra, quando a gente está no consultório, pedem alguma coisa, querem falar alguma coisa, e quem já usava o WhatsApp como forma de comunicação, muitas vezes é ali que a coisa já se dava. Mas esses pacientes que pediam mais essa forma permanente de presença e de sustentação, porque a ausência soava como foi embora, não está mais aí, eu estou falando sozinho. Né? Particularmente com esses pacientes, isso foi sendo necessário, como a sustentação foi sendo necessária para além da sessão. Né? E aí, a não ser, acho que quando me irrompe alguma coisa muito sádica, eu não vejo nenhuma razão para eu não dizer, não, estou aqui sim, tudo bem, continua. Né? Porque não o assunto não é o silêncio. Né? O assunto é um chão que falta. Né? O assunto é alguma coisa que está mais agônica. O assunto é um medo muito grande de ser esquecido. Né? De ser deixado lá, sozinho. Né? Isso são modalidades transferenciais. E isso tem que ser trazido para a sessão. Né? O paciente que insistentemente, nesses momentos, me pergunta se eu estou lá ou se a conexão caiu, isso é material de análise. Né? Como sempre foi. Mas eu entendo a tua questão, eu compartilho, e eu acho que, de fato, isso colocou uma dificuldade que, para alguns pacientes, foi bem maior do que a que existia nas condições do consultório. E veja, são esses pacientes também que, se eu faço as sessões sequenciais, os horários são os mesmos que estavam no consultório
presencial. Se eu atraso 1 ou 2 minutos, porque eu me alonguei um pouco na outra sessão, ou porque eu quis ir ao banheiro, ou porque qualquer coisa, o paciente, quando está na sala de espera, ele sabe que eu estou lá. Nessa situação do telefone, ele começa a mandar mensagem. E aí? Já está aí? Eu já estou aqui. E acho que isso é muito necessário e é importante. Eu não fico irritado com isso. Eu não acho que ele está me invadindo com isso. Né? Como tem paciente que, no começo de uma análise, nesse momento em que um paciente saiu e o outro está entrando, e eu não chamei ele ainda, porque eu fui fazer um telefonema, porque eu fui ao banheiro, alguns precisam bater na porta. Aí eu pergunto, mas por que você estava batendo? Não, só para você saber que eu já estou aqui. Porque eu não uso aquela coisa de que o paciente entrou, tem uma luzinha vermelha, como alguns colegas têm. Né? Então ele quer saber se eu sei que ele está lá. Eu vi você entrando, eu sabia que você estava aí. Né? Então podemos começar. Enfim, são coisas do manejo que eu acho que ficaram mais em carne viva nessas situações, vamos dizer assim. Né? Que ficaram mais inevitáveis. Mas, insisto, o nosso desafio é tornar isso objeto analítico, porque é isso que ele é. Né? Muito obrigado. Obrigada, Leandro. Felipe, temos mais questões? Sim, temos o André e depois o Alfredo Nafaneto. Já estou chamando eles aqui. Tá bem. Nós estamos no horário de 8h20, Nelson. Nós combinamos 8h30 o encerramento. Fica bem por ti nós avançarmos alguns minutinhos? Vamos trabalhar essas duas questões, evidentemente. Tá bem. Olá, André. Oi. Pode fazer a tua questão, por favor. Tá bem. Tudo bom, Nelson? Bom te ver de novo, né? Depois de algum tempo, que parece longo, né? E eu estava pensando aqui um pouco nessa tua descrição desse paciente que te levou para a praia, né? E isso me fez pensar numa coisa que eu reparei com vários pacientes de uma certa libidinização, me parece, né? De algum detalhe ali do lugar ou do contato, né? E então estava pensando aqui, queria saber tua opinião, se você nota em primeiro lugar, se você nota isso, né? Essa coisa quase como um reforço, né? Libidinal por parte dos pacientes, se você vê aí uma relação com a necessidade de reconstrução do objeto analítico, né, que se transformou com essa mudança, né? Meu querido André, prazer, que bom te ver. Sim, faz muito tempo. Porque é isso, né? Nós estamos longe. Nós estamos muito longe. Ótima questão, André. Sim. Tenho duas formas de pensar isso. Acho que a primeira é que a questão da morte se tornou muito, muito presente. Certas dimensões inevitáveis presentes naquilo que nós psicanalistas trabalhamos a partir da pulsão de morte, das forças de desligamento, do que há de mortífero no desligamento, e, para além disso, da experiência real, da contabilidade de mortos, dos mortos nas famílias. Um paciente que está há muitos anos comigo, um paciente que perdeu a mãe há 2 anos de câncer, perdeu nessa semana o pai pela Covid. E nessa circunstância bizarra que tem sido, né, do hospital direto para o cemitério, isso às 10 da noite, com enterro à noite, com 4 pessoas, enfim, com tudo que estava ali.
né? Então, eu acho que uma força de vitalização e de erotização é uma tentativa de fazer uma nova imbricação pulsional necessária para esses momentos. Acho que essa é um viés da resposta, né? Um investimento libidinal maior para ampliar uma certa sensação de vitalização, ou melhor, ou criar um mínimo de sensação de vitalização nesse contato que é feito por um meio tão frio como é essa tecnologia, com tudo que isso implica, né? Então, acho que sim, pacientes homens e mulheres que me levaram para passear pela casa, mesmo sem imagem, né? Porque mudaram de casa, porque foram para uma outra casa, porque estão fazendo a sessão na rua. Um caminhou da casa dele até a casa da avó, a avó ficava na janela e ele de longe, isso durante a sessão, né? De máscara. Evidentemente, caminhou lá uns 40 minutos, que era o tempo que demora da casa dele a pé até a casa da avó, aí deu um tchau para a avó e começou a voltar. Isso tudo durante a sessão, né? As mais diferentes modalidades aconteceram, mas eu reconheço em alguns pacientes exatamente isso que você falou. Então, acho que uma primeira resposta é em torno dessa questão de uma imbricação nova pulsional. A segunda é que algumas coisas passaram a ser feitas sozinhas no quarto escuro. Então, o que acontece por detrás daquela porta escura? Né? Eu não estou vendo. Ninguém está vendo. Né? Evidente, a gente sabe pela história da psicanálise que não precisa nada disso. Dá para se masturbar no divã, dá para fazer um monte de coisa. Está tudo certo. Não é que isso não acontecesse desde o Freud até hoje numa situação presencial. Mas há um certo convite do assim dito quarto escuro, né? De uma certa distância em que algo está acontecendo que eu, analista, não estou vendo, mas que o paciente quer que eu veja. Né? Há um convite para alguma coisa dessa transposição entre a escuta de algo que está se dando, né? Ali, no caminho de uma análise, e o que acontece com cada um dos analisandos nesse lugar onde ele se pôs para fazer a sessão, que não é mais o divã ou a poltrona do consultório. Então, acho que ali tem seduções, acho que ali tem convites, acho que ali tem a possibilidade de fantasiar, e acho que, quando possível, isso a gente traz para a conversa transferencial, né? Alguma coisa que ficava mais inibida na situação do consultório. E também porque o consultório fica depois da rua, né? A pessoa tem que sair de algum lugar, atravessar ruas e chegar. A maior parte dos pacientes tem se mantido dentro de casa. De pijama, muitas vezes. Alguns analistas têm atendido de pijama, provavelmente também. Algumas analistas de pijama, nus, alguns pacientes nus de pijama. Claro que tudo isso está lá. E bom, trabalhamos com isso, não é? Acho que as duas coisas estão presentes aí. Não sei se te respondi, André. Sim. Obrigada, André. Felipe, eu acho que vamos para a última questão. Isso? Isso. O Alfredo, já estou colocando ele aí. Tá bem. Tem que tirar do Alfredo. mudo, Alfredo.
Isso, agora Agora sim. Deu, ótimo. ok. Bom te ter aqui conosco, que também já contribuiu com a SIG Revista, Para né? mim, Muito bom. para mim é um prazer também. Nelson, então, comigo, claro, eu passei, como todos vocês, por esses estágios todos, não? Mas comigo aconteceu um caso interessante com uma paciente que, ao contrário do esperado, com as sessões remotas, né, via. E aí ela optou por fazer via WhatsApp, sem imagem, então, e era um atendimento face a face quando era presencial. E a análise deu uma intensificada e uma aprofundada imensa, imensa. Apareceu um núcleo esquizoide que antes nunca tinha tido chance de aparecer. Apareceram lembranças provavelmente recalcadas, traumáticas, muito importantes para o processo, e tudo isso no processo remoto online. Então, o que eu queria te perguntar é se nessas situações em que se chega ao limite do limite do limite, não pode aparecer na psique do paciente algo do gênero, bom, agora ou vai ou racha. Meu querido Alfredo, brigadíssimo. Concordo plenamente com você. Acho que tive um ou outro paciente em que eu reconheço plenamente um caminho como esse que você descreveu, o que me fez pensar hoje, preparando alguma coisa ainda para essa fala, que possivelmente com alguns pacientes o enquadre se manterá assim. E não por razões práticas só, porque vivemos em São Paulo e alguns pacientes demoram 1h30 para chegar no consultório da gente. E que agora, como é que você vai dizer, não vai dar para ser feito por telefone ou pelo WhatsApp, no momento em que a pessoa está presa, choveu, inundou, enfim, tudo isso que algumas vezes já justificou algumas sessões por telefone, e eu já fiz em situações assim, mas acho que agora, para além dessas situações práticas, com alguns pacientes, talvez a gente tenha descoberto um setting sob medida, um modo sob medida de trabalho com esse paciente. E a gente vai obrigá-lo a voltar para o consultório no face a face? Dizer Pois que... é, essa paciente já me disse que não quer voltar para o face a face para o consultório, que prefere continuar assim. Não, Que a gente eu vai acho que ter nós temos vários problemas. Alguns de nós sim, talvez não queira voltar também para o consultório mais, né? Felizmente, muitos de nós têm consultórios muito perto de casa, alguns dentro de casa. sim. Então, bom, alguns continuam atendendo no consultório, né? A gente tem feito um pouco esse exercício, vai fazer um dia no consultório, ainda por WhatsApp ou por telefone, enfim, várias modalidades. Mas eu consigo admitir que a gente está descobrindo coisas que, de outro jeito, a gente não teria descoberto. Com certeza. E claro que a situação propicia isso. Claro que essa experiência coletiva de um sofrimento, de um medo, de um pânico, de um trauma, muda algumas coisas e, ao mesmo tempo, a própria modalidade de trabalho gerou condições que, para alguns pacientes, são favoráveis. Sim. Né? Então, acho que, no geral, a gente teve algum prejuízo, porque algo do nosso trabalho talvez precise dessas intensidades que fazem parte do não verbal de um atendimento. Né? Porque, na verdade, o que acontecia é que essa paciente, especialmente, ela não deitava no divã porque ela tinha uma coisa meio paranoide. Ela dizia, no divã eu não posso ver se você está dormindo, você pode estar dormindo na minha sessão. Mas, por outro lado, passar 50 minutos me olhando face a face era demais para ela. E no atendimento remoto, ela pode se esconder, ela pode ficar o tempo que ela quiser em silêncio, ela sabe que eu respeito o silêncio dela, ela pode ficar o tempo que ela quiser em silêncio e depois ela volta a falar e volta a se esconder de novo. Então, criou uma possibilidade que no presencial não tinha. Quer dizer, na realidade, ela pode se mostrar, né? No consultório é que ela se escondia. Exatamente. Quer dizer, dentro do esconderijo dela, ela pode se mostrar. Isso. Eu acho que isso é muito bacana, né? E acho que, lendo hoje esse depoimento do Christophe Dejour, que dizia: se a psicanálise do futuro for essa, eu não quero a psicanálise. A psicanálise não pode
ir para essa direção. Enfim, cada um tem as suas peculiaridades e cada um tem as suas dificuldades em imaginar realidades clínicas, né? Porque se trata de construções e de imaginações. Tem gente que tem mais imaginação, tem gente que tem menos imaginação. Tem gente que consegue bailar melhor nisso, né? Mas só para voltar à questão ética, né? A ética é da análise, mas a ética é do paciente e do analista, né? Então, aquilo que o André falava, né, dessa questão de uma erotização, de uma libidinização, né? O cuidado ético com a análise é de ponta a ponta, de lado a lado, né? Se você exigisse que ela tivesse que fazer a sessão com imagem, para retomar aquilo que estava no consultório no frente a frente, com medo de que no só voz ela ficasse como no divã, achando que você estava dormindo, você ia cortar, né? Ia invadir uma dimensão, inclusive ética, desse trabalho dela poder se mostrar no esconderijo, para dizer assim, né? Talvez ela fique nua fazendo a sessão, não sabemos, mas para ela funcionou. Sim. Essa é a sustentação, acho que nossa, de um enquadro interno do analista para a construção de um enquadre externo possível, ou, nesse caso, virtual possível, remoto possível. Obrigado. Bárbaro, eu que agradeço. Obrigada, Alfredo. Nós já estamos no horário, Nelson, e fiquei pensando, essa última questão do Alfredo, eu acho que nos possibilitaria um outro encontro, né? Porque é isso, o que fizemos nessa volta, né? Acho que é todo um tema super interessante, assim, que tu coloca. E também outras questões, assim, que quem vai ter a oportunidade de ler agora teu artigo, que para quem não estava quando eu disse, já está disponível, né, online no site da Sigmund Freud, Associação Psicanalítica. Então tem lá o artigo do Nelson. No final do teu artigo, assim, né, para quem ainda não, claro, não tem a oportunidade de ler, que tu faz um percurso por Ogden, Roussillon, Tivitarese, assim, tu coloca no final, inclusive, 3 questões que me parecem super interessantes, né? Então, assim, também são, acho que outras, não vamos ter tempo aqui, acho que também envolve uma questão ética importante, assim, que a Bruna colocou também antes, né? O que tem que ver com uma necessidade do analista e o que tem que ver efetivamente com uma questão do processo, uma questão técnica, enfim, eu acho que tem várias coisas para a gente seguir discutindo, né? O respeito a essa alteridade radical do analisando é elemento ético fundamental. Ao mesmo tempo, as condições narcísicas que se impõem para a experiência de cada analista podem fazer parte dessas ondas de abuso, né? Em que aquilo está a serviço de alguma coisa que eu, às vezes, nem reconheço ou não posso confessar, mas que são as formas mais perversas de condução desse campo analítico, né? Sem dúvida, isso daria conversa para muitas outras possibilidades. Um outro baile, outra dança. Exatamente, com a dança segue. A dança segue. Quero agradecer muito todo mundo que se dispôs a estar numa sexta-feira, às 19h, antes do jantar, que espero que todos jantem muito bem agora, depois disso, e que a gente tenha outras oportunidades de trocar. Estou à disposição de todos. Meus e-mails estão aí na internet, junto com os textos. Não teremos dificuldade de nos comunicar. Tá muito bem. Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada, Nelson. A gente segue trocando. Gostaria de aproveitar esse último momento para relembrar que nós estamos com uma jornada, nossa jornada da Sigmund Freud, Associação Psicanalítica, uma jornada dessa vez continuada, online, em que cada primeiro sábado do mês nós nos encontramos. Então, já tivemos um encontro, agora em setembro outro, outubro, novembro, dezembro. Então, quem tiver interesse, acesse nossa página, entre em contato, que ainda é possível fazer inscrição por encontro, inclusive. Tá bem? Muito obrigada, Nelson. Muito obrigada a todos e a todas. Temos recados aqui no chat. Muito obrigada. E seguimos o baile. Tchau, tchau.